Vamos agora para a nossa aula de religião. Abra o seu livro na página 35. Nós estamos estudando sobre a história de Moisés. Nós já estamos há alguns dias, estudando sobre a história de Moisés. E essa semana nós conhecemos a missão especial que Deus deu a Moisés. Vamos relembrar um pouquinho dessa história? Moisés havia fugido para o deserto e lá em uma situação ele encontrou, algumas mulheres no poço, tentando dar água para as ovelhas. Outros pastores vieram e tentaram expulsar aquelas mulheres. Moisés, então, vendo a situação, tomou partido pelas mulheres e foi defendê-las. Então, ele conseguiu expulsar os pastores, que estavam ali, e as mulheres conseguiram dar água para o seu rebanho. Moisés também pediu água e esse gesto foi importante para elas. Como uma gratidão, a filha mais velha, então, pediu ao pai para que recebesse, Moisés em sua casa. O pai delas, Jetro, era um pastor de ovelha, daquela região. A filha mais velha dele, Zípora, se interessou por Moisés. Por muitos anos, Moisés morou naquela região, se casou com Zípora e trabalhava cuidando das ovelhas. Certo dia, ele estava andando, pelas montanhas, levando as ovelhas para pastar, porque o trabalho do pastor, cuidar durante o dia, levar as ovelhas para pastar, para comer o capinzinho, beber água e tal. Ele então estava fazendo esse trabalho e de repente ele viu um arbusto que pegava fogo, mas não queimava. Nós vimos que quando o fogo ele pega em uma parte, o que acontece? Ele consome o que ele está queimando. Só que aquele fogo era diferente. Ele não consumia o arbusto. E Moisés então ficou impactado. De repente ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tire as sandálias, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Imediatamente, Moisés tirou as sandálias e prostrou-se, diante de Deus. Deus então falou assim: Moisés, lembra do meu povo que está lá no Egito. Então, eles estão sofrendo tanto, Eu quero que você vá lá e seja o libertador desse povo. Moisés, então, na hora até tentou retrucar, ele falou assim: mas Senhor, eu não sei falar, eu tenho a boca pesada, eu não sei falar as palavras certas. Deus então falou: não se preocupe, você não vai estar sozinho. O seu irmão Arão estará com você. Eu vou colocar as palavras na sua boca. E mesmo assim, Moisés ainda tentou retrucar: eles não vão acreditar em mim. Quem sou eu? Eu fugi durante tantos anos. E Deus falou assim: pega a sua mão, coloca dentro das suas roupas. Moisés colocou e tirou. Quando ele viu, a mão dele estava doente. Naquela época existia uma doença chamada lepra. Hoje é conhecido como hanseníase. E quando essa doença está bem avançada já, o que a lepra faz? Ela vai decompondo as partes do corpo, vai meio que apodrecendo, na palavra mais popular. Então, as partes do corpo vão ficando doentes, vai se decompondo. E a mão dele estava dessa forma, e ele se assustou. E daí ele colocou a mão novamente, tirou e estava normal. Depois ele pegou o seu cajado, jogou no chão e o cajado se tornou uma cobra. Ele pegou de novo no cajado e voltou a ser cajado. E Deus falou: se as pessoas não acreditarem nas suas palavras, você vai mostrar, o que eu fiz agora contigo. E se mesmo assim as pessoas não acreditarem, você irá até o Rio Vermelho e vai com o seu cajado bater na água e ela se tornará em sangue. E dessa forma, essa foi a missão de Moisés, ok? Vamos agora responder as perguntas? Vamos lá. Nós já fizemos, lá na página 35, a pergunta 1, a 2 e a 3, Agora nós vamos fazer a 4, a 5 e a 6. Eu vi que alguns até já fizeram. Vamos lá? Na pergunta 4, vocês irão fazer a pirâmide que está lá na página 87. Aqui atrás, no material de apoio, deixa eu fechar aqui, 89,
aqui, ó. Vocês, então, irão recortar essa pirâmide aqui em volta, tá? Ó, aqui onde tá quadriculadinho aqui não é pra recortar, aqui é dobrar. Você vai recortar só o que tá em volta aqui, tá? Você vai recortar isso aqui e aqui você vai dobrar e fazer uma pirâmide, ok? Lembra quando nós trabalhamos em matemática? Lembra que nós trabalhamos os sólidos, né? As figuras geométricas espaciais? Então, lembra? A pirâmide é uma figura geométrica espacial, tá? Então, vocês vão fazer ela. E agora nós vamos responder a pergunta 5. Moisés, ele viveu durante 40 anos no deserto. E nesse tempo, o que ele fez? Qual foi a atividade dele no deserto nesse tempo? Lembra? O que ele fazia? Ele se tornou pastor de ovelha, muito bem. Ele ajudava, né, o seu sogro Jetro. Então, ele era pastor de ovelhas, tá? Então, você vai escrever isso. Na pergunta 6, fala como Moisés demonstrou respeito quando Deus lhe apareceu no deserto. Deus apareceu, chamou o nome de Moisés. O que Deus pediu para Moisés? Deus falou assim, Moisés, tira as sandálias, pois o lugar que você está é terra santa. Né? A presença de Deus tornou aquele lugar santo. O que Moisés então fez? Mas que rapidamente ele arrancou as sandálias do pé. Então você vai escrever, né? Como ele demonstrou respeito? Tirando as sandálias. Tá? Ele demonstrou, Deus falou, e no mesmo momento ele tirou as sandálias. E também prostrou seu rosto na terra, tá? Em reverência, em sinal de respeito. Tá certo? De que maneira nós podemos ouvir a Deus? Você acha que de que forma nós podemos ouvir o que Deus tem para nós? Através do quê? Da Bíblia. Muito bem, vocês estão muito espertos, viu? É isso mesmo, através da Bíblia. Deus deixou uma mensagem especial pra gente, né? Ele inspirou os autores, os escritores da Bíblia, para que nós tenhamos hoje essa mensagem de Deus. Então, através da Bíblia, nós podemos conhecer um pouquinho de Deus e da vontade dele para nossa vida, certo? Por isso que é bom, todos os dias, nós lermos um pouquinho para nós conhecermos esse Deus maravilhoso, não é verdade? Então, tá bom. Um beijinho. Vamos então para a próxima aula. Tchau!